Oi, gente! Hoje eu quero falar sobre Entre Perdas e Ganhos, que foi um livro que eu li do Kindle Unlimited, como sempre, por causa de um edit de 15 segundos no TikTok. Então, o Ivan, ele foi embora da Rússia há 5 anos, porque a noiva dele, a Petrova, que ele conhecia desde a infância, morreu em um acidente de carro, pelo qual ele culpa a irmã mais nova dela, que é a Lara. Só que ele voltou para Moscou porque ele recebeu uma mensagem do irmão dele falando sobre uma proposta de casamento arranjado entre a empresa deles e a empresa da família da Lara. Então ele vai com o objetivo de impedir que esse casamento aconteça, mas ele vê ela como uma pessoa completamente diferente da pessoa que ele conheceu. Inclusive, o pai dela ofereceu essa proposta para outros empresários e ela parece disposta a aceitar, não importa com quem seja. E isso faz com que o Ivan acabe aceitando a proposta no lugar dos irmãos dele, afirmando que ele quem vai se casar com ela. Só que o que ele não sabe é que o Mikhail, que é o pai dela, podia até amar a Petrova, a filha mais velha, mas ele é extremamente abusivo com a mais nova, que é a Lara. E assim, eu fiquei nesse momento da leitura com a impressão de que sempre foi assim, e eu estava certa. E, tipo, não é só por ele também culpar ela pela morte da Petrova. Então, ele parou de pagar a faculdade dela, ele pagou para que todas as empresas que contratavam ela a demitissem e agride ela fisicamente. E os irmãos do Ivan descobriram isso e como as famílias eram amigas desde a infância, eles queriam aceitar essa proposta muito mais pela Lara do que pelo casamento, pelo dinheiro, enfim, porque eles têm dinheiro de sobra. E a única felicidade na vida dela é o Iago, que é um menino de um orfanato que a empresa dela e do pai dela ajuda, que ela quer adotar, mas devido a todas essas questões, ao pai dela, ela nunca conseguiu e que foi o motivo também de ela aceitar esse acordo de casamento, já que ela pretende, após o divórcio, ela acha que ela estará livre para adotar ele para conseguir isso. Como eu disse, os irmãos do Ivan, eles têm cópias de alguns documentos e eles sabem de algumas dessas coisas, e esse foi o motivo da fusão e tal, e eles possuem um outro documento assinado pela Petrova um mês antes de morrer, fundindo a empresa com o Demétrio, que é um dos outros homens para quem o pai da Lara ofereceu ela, inclusive. E o Mikhail afirma que a Petrova ia romper o noivado com o Ivan e se casar com o Demétrio, que eles já tinham fechado o acordo, ela só não tinha falado pro Ivan ainda. E conforme a percepção do Ivan vai mudando, a família dele vai comentando, enfim, que eles sempre acharam que ele era apaixonado pela Lara, que ele ficava com a Petrova apenas por conforto, enfim. Ele e a Lara acabam se beijando e ele começa a admitir mais do que ele sente por ela, né? Apesar de que ele ainda não entende completamente, ele tem uma culpa, porque, cara, ela é a irmã da noiva morta dele, né? Então é meio complicado isso. Só que ela sempre foi apaixonada por ele e ela está feliz ali, aproveitando o momento que ela tem, né? Esperando a assinatura do contrato para que, tipo, tudo esteja certo mesmo, para que ela possa contar toda a verdade pro Ivan, das agressões, do motivo de ela ter aceitado o acordo, da adoção do Iago, enfim. E ela passa a confiar no Ivan, né? E até mesmo pede ajuda dele quando o Mikhail faz um jantar em casa com vários homens asquerosos. Só que quando ela volta para casa, ele tá bêbado, ele espanca ela mais grave do que normalmente, e ela passa vários dias sem falar com o Ivan por causa disso, até porque ele já viu o braço dela marcado anteriormente. Então, simplesmente ela não sabe o que fazer. O Ivan também não sabe, começa a investigar, começa a procurar e ele acaba descobrindo o Iago e também um pouco mais sobre o que aconteceu no acidente, que a Lara brigou com a Petrova naquela noite porque ela tinha sido machucada também, como sempre, muito gravemente, e a Petrova viu, mas não fez nada. E assim, ela não participou do velório, do período de luto, nada disso, justamente para esconder os ferimentos na época da morte da irmã. Enquanto isso, nós tivemos ali um capítulo de ponto de vista do Mikhail. E assim, meu Deus, esse homem é um estrume, apenas.
E nós descobrimos que a Petrova está viva, só que ele mantém ela reclusa e dopada em um hospital psiquiátrico. Nós descobrimos também que ele ajuda tanto os orfanatos porque ele entrega crianças para pessoas que não passam nos testes de adoção. Por muito dinheiro, obviamente, né? Inclusive, ele sabe dos planos da Lara de adotar o Iago depois do casamento e ele planeja mandar o Iago embora antes que ela possa fazer isso. E por último, nós descobrimos também que a Lara não é filha dele, e sim de um motorista com quem a esposa dele teve um caso. Motorista esse que, coincidência ou não, ele é padrasto do Iago e ele morreu no mesmo acidente que a Petrova morreu, que no caso não morreu, né? Só que durante essa viagem do Mikhail para ver a Petrova, a Lara se mantém reclusa, sem falar com o Ivan para esconder os machucados dele e tudo mais. Só que ele fica completamente surtado sem ela, até que eles se encontram por acaso no orfanato, porque ele estava visitando o Iago a partir do momento que ele descobriu quem era, né? E ela segue evitando ele porque o acordo ainda não estava fechado. Só que ele informa que eles já assinaram um contrato e ele leva ela para casa com ele. E ela conta todo o passado, as agressões, sobre ela não ser filha do Mikhail, como ela brigou com a Petrova no dia do acidente, porque ela brigou. E também confessa o quanto ela se culpa, porque o pai dela e do Iago, né, padrasto do Iago, estava naquela estrada porque a Lara ligou para ele, contou a verdade, pediu ajuda e ele estava indo encontrar ela, o que assim me deixou bem triste. Mas depois disso as coisas vão se ajeitando entre eles. O Ivan revela que ele já estava planejando adotar o Iago, que ele já entrou com o processo de adoção. Eles também rompem o acordo, né, já que agora o Mikhail não consegue mais pegar o Iago. E ao investigarem, eles descobrem o quão sujo é o esquema, o que exatamente ele faz com essas crianças. Só que o Ivan acaba escondendo isso da Lara, porque ela pode levar a culpa, porque a única coisa que o pai dela deixava ela fazer na empresa era cuidar das doações para os orfanatos. Então, assim, tudo era assinado por ela, tudo estava no nome dela. Então, é como se o esquema fosse descoberto, estava tudo no nome dela. Então, o irmão do Ivan, que é advogado, acha que a surpresa dela ao descobrir pode fazer toda a diferença na hora de provar a inocência dela, coisa que cedo ou tarde eles iam precisar fazer. Infelizmente, o tempo vai passando, mas eles não conseguem a adoção do Iago. Eles até pensam que o Mikhail está impedindo isso de alguma forma, só que depois eles descobrem que, na verdade, é o Demétrio, que está trabalhando com a polícia há vários anos, desde a época em que a Petrova estava viva, para tentar desvendar esse esquema de adoção ilegal. Porém, ele tem tanta raiva da Lara porque ele acredita que o esquema é dela, justamente a intenção do Mikhail. E só quando ele confronta ela com isso que ele descobre que realmente ela não sabia. E ele estava tentando meio que impedir a adoção do Iago porque ele estava com medo que essa criança fosse desaparecer como tantas outras, né? E logo depois de falar com o Demétrio e tudo mais, onde ela é confrontada, ela descobre esse esquema, enfim, a Lara vai até a antiga casa dela, porque a mãe dela mandou uma mensagem pedindo ajuda, o que acabou se mostrando uma cilada. E o Mikhail chega logo em seguida, tenta impedir ela de sair, agride ela novamente, enquanto ela continua tentando convencer a mãe dela a ir embora, né? Só que ao mesmo tempo, o irmão do Ivan, que é o Vladimir, percebeu que eles estavam tão focados em impedir os dois de adotar o Iago, que eles poderiam deixar passar outras coisas. Então ele entrou um pedido de tutela provisória do menino e conseguiu. Então, só que ele chega em casa com ele de surpresa, no mesmo momento em que o Ivan percebe que a Lara sumiu, apesar de ele ter um palpite de para onde ela foi. Quando o Ivan chega na mansão, o Mikhail está descontrolado e armado, falando várias coisas para Lara, inclusive uma delas é de que a Petrova está viva, e ele chega a atirar, só que a mãe dela protege ela, então a Lara não sai ferida, só que o Mikhail recebe uma bela de uma surra assim do Ivan, merecidíssima. E no hospital, a mãe da Lara não resiste e ninguém acredita nela quando ela fala sobre a Petrova. Então ela acaba chamando o Demétrio, que apesar de duvidando, vai mais a fundo, tenta encontrar a Petrova e encontra a clínica onde o Mikhail estava mantendo ela presa. Porque assim, ele
não queria, ela estava bem, ela só perdeu o movimento das pernas, mas ele não queria uma filha imperfeita, para vocês terem noção da monstruosidade do cara. E foi isso. Depois disso, nós temos calmaria, com mais e mais provas aparecendo, apesar de não conseguirem rastrear as crianças que foram adotadas clandestinamente, já que o Ivan e a Lara queriam adotar uma amiguinha do Iago, e ela foi a última a ser adotada por meio desse esquema, literalmente. E eles não conseguem encontrar ela de jeito nenhum. Mas, né, é a peça que falta. Eu acredito que nos próximos livros provavelmente ela vai aparecer, eles vão achar ela de alguma forma. E o livro acaba ali, né, com a Lara e o Ivan trabalhando juntos na empresa, adotando oficialmente o Iago, assinando os papéis, casando, planejando talvez mais filhos, a Petrova buscando tratamento e as duas desmembrando a empresa do Mikhail, que está apodrecendo na cadeia. Então, assim, foi uma leitura bem legal. Nada de especial na história, mas eu gostei bastante. Teve pouquíssimos hots, assim, com descrições bem leves. Teve acho que 1 ou 2 hots no máximo. Mas gostei muito, achei legal essas reviravoltas, diferente das reviravoltas que eu estou acostumada. É nacional, tá disponível no Kindle Unlimited, gente. Então é isso, espero que vocês gostem. Até mais!